Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Olá, bem-vinda a mais A Vida Resolve-se Sozinha. Eu hoje decidi não escrever apresentações, porque depois soava forçado e como tinha aqui pessoas ou que gostava muito já ou que ainda não conhecia bem, tive assim a indecisão. Eu tenho aqui a Sónia Moraes Santos. Basta. Eu custa-me sempre muito dizer que é a cocó na fralda, embora isso leve algumas pessoas a reconhecer, mas tenho aqui a Sónia. Primeiro que tudo, eu preciso dizer à Sónia que gosto muito, muito, muito do teu trabalho. Lá em casa, o Afonso foi o livro que nos fez companhia durante toda a quarentena, as tuas histórias num minuto. Que bom! Tornou-se a nossa rotina noturna. Estou feliz porque ouvi dizer que vamos ter uma segunda, não é segunda edição, é uma outra edição das Histórias no Minuto. E depois gosto muito de ti como jornalista, como contadora de histórias. Estou agora fanzaça das tuas histórias do Bicharoco. Choro sempre babirrã a ler aquilo e gosto muito e agradeço-te por nunca teres... Nós fazemos parte de uma geração, não é? Que alguns nos chamaram a bloggers, ou fosse o que isso fosse. Eu nunca me reconheci muito, tu também não. E é muito bom que tu nunca tenhas deixado de escrever à séria, assim, com aquele jeitinho teu de jornalista. Portanto, Olha, obrigada, já estou antes de aqui mais... amaciadíssima. Agora podes puxar temas horríveis Não e são horríveis, são todos torturar-me, bons, são todos bons. porque eu já estou macia. Não, eu tenho muitas memórias boas de ti ainda no formato mesmo papelinho, não é? No jornal, e agora gosto muito que não tenhas largado o blog e mantenhas lá mesmo os caracteres ali escritos e trabalhados. Esta é a segunda temporada do podcast A Vida Resolve-se Sozinha. É todo ele sobre amor próprio e é também sobre amor próprio o programa Amar o Corpo. Vejam mais em amarocorpo.pt e conheçam uma viagem transformadora que vai mudar completamente a relação que têm com a vossa imagem. Tenho a certeza que será a ferramenta mais poderosa que poderão ter para o vosso amor próprio. Conheçam Amar o Corpo em amarocorpo.pt. Nós vamos falar de um assunto que para algumas pessoas possam ler como fútil de todo, não é? Nós conhecemos as nossas lutas, ainda que em formatos diferentes, já partilhámos isso uma com a outra, somos pessoas, porque eu acho que sabes que cada vez mais acho que é transversal, diria a 90% das mulheres. Nós somos seres hormonais, somos criaturas que temos esta e aquela relação com a comida, esta e aquela relação com o corpo, mas eu arriscaria dizer que 90% ou mais das mulheres, se lhe perguntares, há sempre uma causa de insatisfação. A forma depois como a vivem é que pode ser completamente diferente. Tu falaste abertamente e de forma até bastante gráfica, escreveste sobre a tua intervenção, tu fizeste uma abdominoplastia, fizeste outras coisas, depois já explicas, mas não interessa. O que é importante e que eu achei muito relevante e que gostava de conversar um bocadinho contigo foi esse assumir de uma mulher profundamente resolvida a outros níveis, ainda que com as suas coisas como todas nós, mas que assumiu que aquilo era importante e que tem vindo a assumir o quanto está feliz neste corpo com um upgrade. E era sobre isso que eu queria conversar contigo. Muito bem, falamos, claro. Vamos falar sobre medusas. Medusas, exatamente. Pois, eu tinha uma medusa que me acompanhava, eu chamada Vental, eu chamava-lhe a medusa porque ela tinha aquele aspecto assim, nheca. Pronto, era uma barriga pendurada, eu tive 4 cesarianas e há pessoas que reagem muito bem, corpos que reagem muito bem a isso, mas eu tinha ali um excesso de pele. Fazias o quê? Fazias a marca da cesariana e por cima acumulava pele? Fazia, a pele pendurava, portanto eu não via o meu pipi há muito tempo, tinha que espreitar. Perguntavas ao Ricardo, como é que está, que tal está o meu pipi? Está tudo bem, está vivo, está lá, está tudo... Não via, não é? Estava ali aquela coisa pendurada, sendo que eu não era obesa, estava... Sim, as tuas flutuações de peso foram sempre, ainda que a ti te pudesse fazer sentir muito melhor ou muito pior, as tuas flutuações de peso não eram... Sim, 5 quilos, 7 quilos, vá na loucura 10 quilos, quando às vezes enxoriçava demais. O que é que eu acho?
E isto é um disclaimer, ou seja, eu tenho sempre aquele receio de que isto volte, que eu volte a estragar este momento de felicidade. Tenho medo porque já aconteceu. Eu acho que muito mais difícil do que perder peso é de facto manter quando se gosta de comer e quando a genética não está a nosso favor, não é? Porque há pessoas que de facto podem comer tudo e não engordam e fazem mal à saúde, obviamente, a outras coisas, mas o seu aspecto físico mantém-se igual. Eu odeio-as, pronto, fica já aqui o aviso, odeio essas pessoas. Eu vivo com um homem assim. Mas olha que os homens muitas vezes são assim até uma determinada idade e depois de repente aquilo vira. Há esperança para que eu ainda o veja barrigudo. Há esperança para que ainda o vejas ali. Mas pronto, eu acho que agora será mais difícil eu estragar isto, porque de muitas outras vezes em que tive cuidado, e não me custa muito ter cuidado, não me custa de facto comer saudável, e fazer exercício, o que acontecia era que por mais que eu fizesse, aquilo não me abandonava. E eu todos os dias me sentia infeliz com aquele meu corpo, com aquela parte que não me pertencia, ou pelo menos que me desagradava muitíssimo. E portanto muitas vezes eu estava muito mais magra, mas aquilo continuava lá, e portanto a minha vontade era de lá saber, para que é que eu estou aqui a matar-me a correr, a comer só saladas quando eu até gosto de beber vinho e comer pão, quer dizer, e descambava e começava para aí o descambanço. E eu agora não tenho aquilo não está cá. Mas tu que tens um lado exposto, não é? Um lado que as pessoas leem, que as pessoas consomem, não houve algures nesse processo um medo que entendessem o processo como muito fútil, ou como era uma operação, quando é uma operação estética, ou dizerem que é desnecessária? Como é que tu sentiste o momento em que expuseste? Ou tu tinhas um fundo ou tu acreditavas tanto que era algo que era para um lugar melhor, que nunca sentiste isso? Para mim não é de todo fútil, Catarina, porque isto foi uma coisa que me tolheu movimentos, e alguns deles importantes. Eu não fiz coisas importantes por causa disto. E há pessoas que, por exemplo, imagina, pessoas com muito excesso de peso que podem estar a ouvir-me e não conseguirem compreender, porque não era o caso, não é? Mas aquilo para mim era crucial. Não, mas isso é como as questões que agora se falam, tanto a questão da saúde mental. Cada pessoa gera e recebe as informações e faz a gestão das informações e da relação com o corpo de formas completamente dispares. Portanto, tens mulheres até que olhes e dizes sim, tem excesso de peso, é uma mulher que vive muitíssimo bem no seu corpo, e eu acredito verdadeiramente nisso. Não sou nada daquela pessoa que acha, não, ela diz que vive, mas não vive. Pode viver, pode olhar-se ao espelho e pôr um biquíni e estar gloriosa, e de facto esse brilho sente-se. E tu podes estar num peso que os outros dizem, olha, não, ela está ótima, e teres algo no teu corpo que, como tu dizes, a partir do momento em que tu assumes isto privava-me de, então era urgente. Privava-me mesmo de muita coisa. Eu não fui a muitas coisas para as quais me convidaram, inventava desculpas para mim própria, acreditando mesmo nisso. E hoje eu sei que não era bem, as razões que eu contei não eram as verdadeiras. A verdadeira razão era que eu não me sentia bem, que eu achava sempre que iam estar a olhar, que iam ver a minha barriga. Era como se tivesse um neon a apontar para a minha barriga, o que é um bocado ridículo, porque de facto as pessoas estão ali por outras razões e não estão, é uma coisa um bocado até autocentrada, não é? Quem é que vai estar a olhar para a minha barriga? Please. Vais tu achar que o mundo está a olhar para a tua barriga? Mas a minha sensação era essa, era por exemplo estar na praia e vestir uma camisola para ir brincar com os meus filhos, porque jamais estar a fazer castelos e ter ali uma boia, ou sair da água e embrulhar-me imediatamente numa toalha para me sentar, porque aquilo fazia uma prega, e portanto tudo isso não é fútil, e agora o que eu sinto é que eu libertei-me de uma coisa e eu não estou concentrada em mim, eu descentrei-me de mim, e agora posso viver em pleno coisas com os meus filhos ou com outras pessoas sem estar a pensar na minha barriga, porque a minha barriga era central, e isto é cansativo e muito presente. Mas porque eu vejo-te, da forma como tu és uma mulher consciente do teu valor. Ou achas que és uma pessoa mais frágil do que aquilo que possas
mostrar Tenho, ao mundo? tenho as minhas fragilidades e não tenho, não, se formos falar de autoestima, tenho problemas de autoestima desde sempre, estão muito melhores porque fiz psicoterapia e portanto resolvi uma série de coisas. O que eu acho é que eu fiz o caminho certo, ou seja, eu fui reconstruir a casa por dentro, fiz uma remodelação ao meu interior. Fui pôr tudo no lugar, limpei aqui o sótão todo e a seguir achei que a fachada também merecia estar em conformidade e portanto uma vez que eu estava arrumada por dentro, então que o exterior E é também essa a dica que tu acompanhasse. dás às mulheres, que alguma coisa que não... Quando há uma sensação permanente de que alguma coisa não está bem, é melhor começar sempre por um processo interior. Eu acho que sim, ou seja, o meu processo interior não teve que ver com a medusa, nem com o corpo, não teve, no início, portanto quando eu fui à procura de ajuda foi porque de facto perdi uma pessoa, no meu caso não foi uma tristeza vinda de não se sabe bem de onde, foi uma tristeza concreta, perdi uma pessoa muito importante na minha vida, aliás quando eu comecei a terapia ela ainda não se tinha ido embora, estava só doente. Mas foi uma coisa que me deitou abaixo de uma forma Porquê é que achas destrutural. que já na doença te foi tão destruturante? Porque Porque a era... doença era indicadora de que as coisas provavelmente não iriam correr bem. E tu sabias que seria uma morte fatal para Sim, ti? sim, sabia desde o primeiro momento. E portanto houve um dia em que eu estava sempre triste, sem vontade de me levantar e uma grande amiga, a Inês Queiroz, que tu também conheces, disse: tu precisas de ajuda e eu tenho a pessoa certa para ti e eu hei de lhe estar grata eternamente porque de facto foi a pessoa certa. Fizemos logo ali um match perfeito, ele é um profissional extraordinário. E ajudou-me muitíssimo. Tivemos 2 anos e meio de terapia semanal. Houve ali uma altura em que passou a quinzenal, mas pronto, depois lá me deu alta, porque ele disse que a vida faz-se fora dos gabinetes dos psis e não dentro, e portanto assim que achou que eu estava pronta para seguir viagem, deu-me ordem de soltura. Mas pronto, mas isso foi o trigger, digamos assim, mas depois claro que esmiuçámos uma série de coisas que eram precisas esmiuçar. E de facto foi um caminho. Eu acho que a psicoterapia devia ser feita logo na escola. Devia ser obrigatório, Devia sim. ser obrigatório. Eu tenho ao meu filho mais velho, encaminhei-o assim que pude, num sentido, acho que quanto mais cedo arrumarmos aqui as nossas memórias, mais facilmente seremos adultos saudáveis. Sónia, tu, falávamos aqui um bocadinho de amor próprio, mas tu és, e eu falei, onde ser episódios que estarão em semanas diferentes, mas foi ainda hoje que falei com um padre que acabei de perceber que também é uma pessoa que te é muito querida, mas falávamos do amor próprio e do amor romântico, e nós temos casais que tomamos como referências, e tu e o Ricardo são um casal que eu sempre tomei como referência pelo investimento constante que fazem em vocês enquanto casal. Como é que a tua relação, nesses teus altos e baixos, nestas questões até do corpo, qual é o papel do Ricardo? Achas que não é de facto relevante e são coisas demasiado nossas para que a postura ou a opinião do outro seja importante? O Ricardo faz-me sentir amada em qualquer estádio da minha vida, portanto eu posso estar com mais 15 quilos que ele continua a dizer que eu sou linda todos os dias, e eu quando digo que ele diz todos os dias, ele diz mesmo todos os dias, Isso é mesmo muito todos bom. os dias. E portanto por aí eu nunca me senti mal, não é? Nunca senti o olhar do outro. Eu se calhar já fiz isso ao Ricardo, estava um bocado gordo. Se calhar nós também podemos dizer isso melhor aos homens do que os homens a nós. É uma coisa mais complicada para nós somos normalmente Envolve outras coisas. reativas e isso seria logo causa de um grande problema doméstico. Mas ele nunca me fez sentir mal, mas sempre me apoiou e sempre compreendeu que isto para mim era um problema. Portanto, de facto, não é tudo o que ele me dissesse. Sim, não iria curar Não, a questão. sim. E vocês, sendo isto um podcast também muito sobre o amor romântico, e parece assim uma pergunta muito clichê, mas qual é o segredo do vosso
E que tu possas, não, mesmo que não fosse na primeira pessoa, que tu achas que se fizesse assim uma lista de coisas fundamentais para um casal manter ao longo da sua relação, o que é que tu dirias? Olha, eu quando casei com o Ricardo, muitas vezes antes de casarmos, eu lhe disse que não acreditava de todo que nós ficássemos casados para sempre. Não, para mim era óbvio que íamos casar, separar-nos e depois sermos felizes, cada um à sua maneira, ou recasando ou não. Para mim era esta. Eu não E acreditava de porquê? todo. Olha, não sei, se calhar porque os meus pais separaram-se quando eu tinha 3 anos, à minha volta havia muitos casais separados e eu achava que eu sou muito inquieta, ou se calhar era, muito inquieta e muito instável e muito, as coisas para mim aborrecem-me, eu aborreço-me rapidamente das coisas. O João Miguel Tavares dizia isso, dizia, o Ricardo deve ter qualquer coisa de muito especial, porque tu rapidamente te fartas das coisas, tu começas num projeto muito entusiasmado e depois rapidamente tipo, seca, e por isso é que eu estou sempre a Mas o inventar. Ricardo é assim um ar estável. Mas ele é super estável, é o único pilar da minha vida que de facto se mantém. Tudo o resto eu vou reciclando e variando e mudando. E o que é? Não sei, olha. Eu acho que o facto nós temos uma cumplicidade enorme, ele faz-me rir, nós rimos-nos muito todos os dias, nós namoramos imenso. E depois, não sei se há segredos, mas ele mete a chave na porta e eu fico contente quando ouço a chave na porta, quando ele entra, não é? E já passaram 20, temos 20 anos de casados. Eu ontem estava num webinar com uma Câmara Municipal, uma vereadora, e portanto estava assim com ar sério, e ele entrou no quarto e eu fiz assim, eu senti mesmo que eu fiz assim um sorriso enorme e não consegui disfarçar. Tinha ficado assim um ar muito composto e de repente fiz assim um sorriso e os olhos, eu sorri também com os olhos quando ele entra, e eu acho que ele também. E isto também é uma coisa engraçada, que eu não acreditava nada nos homens e achava sempre que ele ia acabar por arranjar outra pessoa. Ainda põe essa hipótese, não tenho nada esta ideia de que Sim, que que é tudo é um dado impossível, garantido. não, acho que pode perfeitamente acontecer, cruzamos-nos com muitas pessoas, a vida é mesmo isso, mas passei a ter uma tranquilidade que nunca julguei ter, e portanto nós temos aqui mesmo uma sintonia, não sei, ótima. Agora segredos, não... Acho que namorar é muito importante. Nós temos... E o que é namorar, Sónia? É ter a oportunidade de estarem só os dois, sendo que vocês são uma família numerosa, não é? Têm 4 filhos e é muito filho. Sei que até iriam ao quinto, mas agora não dá. Sem medusa, não estragues isso. Sim. Deixa estar. Mas o que é namorar? É o conversar? Ou é ainda fazerem um bocadinho daqueles cuidados normais de um encontro? O que é isso do namorar? Olha, nós fazemos muitas surpresas um ao outro. Isso eu sei, vocês são os reis das Sim. surpresas, mas isso nem todos conseguem. Não, nem todos conseguem. Nós até devíamos fazer uma empresa, acho eu, de surpresas, temos ideias ótimas. Por acaso agora já há algum tempo não fazemos e eu acho que temos que evitar isso, porque estamos assim um bocadinho naquela onda já, eu estou a olhar para ele às vezes e dizer, então mas afinal agora não fazemos surpresas, que isto já está aqui a esmorecer um bocadinho. Não, mas namorar é, por exemplo, agora não falamos em termos de pandemia, porque estivemos sempre todos juntos em cima uns dos outros, mas imagina, os miúdos estão na escola e nós almoçamos juntos, sempre, todos os dias. Às vezes há um miúdo que também vem almoçar, mas normalmente temos a hora de almoço para nós. Fazemos questão de almoçar os dois e conversarmos sem bruar à volta. Ou jantar também a miúdo, fazer uma semana de férias por ano, só os dois. E portanto acho que não nos esquecermos que somos, antes de sermos pais de 4 somos um casal, e antes de termos um casal somos indivíduos, e portanto termos cada um as suas coisas, os 2 as nossas coisas e os 6 as nossas coisas. Acho que é muita coisa. É muita coisa. Só acabei de ficar cansada. Olha, e como é que no meio desses salva-vidas que são os momentos a dois, como é que vocês atravessaram esta quarentena? Tu foi pouco antes da quarentena que fizeste a tua operação. Foi 18 de fevereiro. Pois, foi muito. Já havia Covid, mas só na China. Sim. Achamos nós. Sim. E depois vieste para casa, fizeste a tua recuperação e entramos em quarentena. Foi. Olha, a quarentena não nos correu mal, correu-nos até bem.
no princípio houve ali um certo stress de entra no Zoom, entra no não sei quê, tudo ao mesmo tempo, ajudar um a entrar, e depois aquilo não entrava e eu entrava em paranoia, e depois eu não conseguia, houve um dia que me rebentei a chorar porque não sei quem chegou atrasado, enfim, eu estava a levar aquilo tudo muito a sério. E depois tinha que pôr o pequenino a fazer atividades e não podia perder aquela coisa de fazermos imensas atividades pedagógicas e puzzles e estimulá-lo e de repente estava exausta e a dar em doida e depois não tinha, mandámos a nossa querida Dona Emília para casa, evidentemente para se proteger e para nos proteger a nós também, e respondendo a perguntas que me fizeram, tipo, e pagámos-lhe sempre o ordenado inteiro, óbvio, está connosco há muitos anos, é da família, mas portanto nós passávamos a ferro, fazíamos comida, punhamos a louça a lavar, lavar roupa, tudo aquilo. Então, os pedidos de divórcio duplicaram, Sónia. Pois, não duplicaram, o que é normal, porque a maioria das pessoas não passa tempo sozinho, mas vocês eram muitas pessoas que tinham acabado de receber o vosso filho mais velho novamente em casa. Sim. Então foi todo um conjunto de readaptações. Mas foi bom porque tivemos momentos muito, muito bonitos, muito cúmplices todos. Jogámos jogos de tabuleiro, rimos muito, conversámos muito. Acho que tivemos ali mesmo momentos bons e acho que não tem. No outro dia falávamos sobre isso e acho que não houve nenhum stress entre nós, ninguém estava particularmente ansioso ou a querer sair, ou até mesmo um adolescente, não é? Ele tem 18 anos, nunca o senti naquela febre. Muitas vezes os miúdos com estas idades estão contra os pais e portanto Sim, a última coisa que querem é estar com os pais e lá em casa temos de facto uma relação muito harmoniosa que até irrita ouvindo assim, mas é verdade, é mesmo verdade, demos bem, foi bom. Mas essa harmonia que estavas a dizer que pode enervar quem ouve, tu achas que é uma coisa natural ou é algo que vocês vão trabalhando? Porque eu sinto que tu tanto descreves os teus momentos de ansiedade, mas também a seguir és de fácil rendição, ou seja, de assumir eu não estou bem, eu não aguento isto. Sim. Achas que isso acaba por prevenir que existam momentos de tensão muito arrastados? Sim, eu se eu beber bem pouca água, passo-me da cabeça exato aos berros, mas eu odeio estar zangada, odeio. A minha mãe era uma pessoa que estava muitas vezes zangada comigo, muitas vezes. De forma prolongada e tensa. Prolongada e tensa, sim. Muito tempo. E nós vivíamos as duas sozinhas. E, portanto, quando ela estava zangada, eu ficava sozinha e era difícil. E a minha mãe zangava-se muito, porque eu percebo agora, ela via em mim os perigos do meu pai, porque eu sou muito parecida com o meu pai, e ela achava que tinha que domar-me o mais depressa possível e o mais rigorosamente possível para eu não ficar igual a ele. E portanto era muito, muito dura comigo, e isso foi difícil. Ela era mesmo dura. Eu sou o oposto, eu odeio ser dura, odeio pôr pessoas de castigo, odeio estar zangada, e portanto zango-me, mas rapidamente tento arranjar a maneira de conversarmos e se por exemplo não tenho razão, peço evidentemente desculpa, peço muitas vezes é engraçado desculpa. Que é uma coisa que eu também sou a mãe que pede desculpa, mas não é algo que eu tenha trazido também do meu crescimento, porque acho que os pais achavam que quando dizem são pais e têm razão, e eu também sou uma pessoa que facilmente... Peço muita desculpa, muito, mãe passou-se, desculpem, e choro muito à frente deles, aquela coisa de, nunca chorei, não, choro imenso, tenho assim umas coisas, choro, e depois, desculpem, a mãe está um bocado desnorteada, mas isto não vai passar. E como é que achas que eles leem isso? Tu recebes feedback? Eu acho que eles já gozam. O Manel olha para mim, abraça-me, há um balão. O teu Manel ou o teu cavalo? Não, o Manel é mais velho. Eu baralho sempre os dois. Há um balão que sai da cabeça dele, tipo, pronto, lá está esta histérica, agora pronto, já vai passar. Mãe, pronto, já passou, vai. É querido comigo, mas vê-se no olhar dele que ele está tipo, gajas. O Martim é mais quando eu estou mesmo desesperada, ele fica aflito, vai logo fazer coisas, ele que não gosta de fazer grande coisa, vai logo ajudar, vai logo tentar remediar a situação, ainda que momentaneamente, desde que a seguir o deixem ir para o sofá outra vez, está tudo bem. E a tua princesa? Que no meio disso só há uma menina. Sim.
Nós somos cúmplices, temos uma relação gira, ela era muito Maria Rapaz, como era de esperar com tantos irmãos rapazes, e adorava jogar à bola e sempre assim, mais para brincadeiras mais físicas, nunca bonecas, nunca nada dessas coisas, e tudo bem, né? Claro, obviamente tudo bem. Mas agora mudou, e agora tem um grupo de amigas e falam e conversam e já tem assim uns choros. Eu acho que ela está ali com as hormonas também já todas destrambelhadas, e vamos às compras e quer ir às compras comprar coisas bonitas. E como é que achas que esta questão do amor próprio se trabalha? É diferente trabalhar o amor próprio de um filho e de uma filha? Eu acho que peco muito aí, sabes? Eu acho que peco imenso aí, e tenho algum receio que venha a ter problemas e a trazer-lhe problemas a ela. A projetar. Ela está gordinha. Agora na quarentena ela é muito complicada. Ela fala de comida o dia inteiro. Não te preocupes, querida, estou contigo. Ela está a comer e a perguntar o que é que vai comer a seguir, o que é o jantar. O dia de anos dela, que é agora, ela projetou sempre com base na comida. Portanto, tomamos o pequeno almoço, depois fazemos uma caça às gomas, depois comemos as hambúrgueres. Mas sabes que vocês são pessoas, repara, isto pode ser por imitação ou por contradição, mas vocês são pessoas que em família também vivem a questão da refeição de uma forma bonita. Tu és uma mulher que me descreves os teus jantares, mesmo em quarentena, em Zoom com os amigos, os jantares em que estão ou só os dois ou com os amigos. Portanto, vocês têm um culto bonito da refeição, é normal que ela... Sim, mas ela não é ela é mesmo um culto, atenção, aquilo é um culto para ela, porque aquilo é... pronto, ela agora está um bocadinho redondinha, e eu não tenho grande pejo em dizer-lhe, Madá, tens de ter cuidado, porque depois ela quer usar tops e coisas que não lhe ficam bem, e eu tenho que lhe dizer, eu não consigo não lhe dizer, Madá, não te fica bem, querida, não dá. Mas vamos andar de bicicleta, vamos mexer-nos mais, vamos cortar com os açúcares, vamos tentar pela tua saúde, depois tento virar a coisa para a saúde. Mas tens sempre a noção de que estás a projetar um bocadinho das tuas... Tenho. Sabes o que é que eu sinto? Sinto que ela está ali, ela é parecida comigo, tem um corpo parecido com o meu, e eu olho para ela e tenho os alarmes todos a tocar. Tipo, eu não quero que ela passe aquilo que eu passei, não quero que ela sinta tristeza com o seu corpo, e não quero que o corpo dela seja um entrave para ela fazer coisas, para ela voar. E se calhar eu é que estou a fazer com que seja, porque eu é que lhe estou a passar esse estigma, essa mensagem. Mas eu não consigo fazer diferente, eu não consigo mesmo. E portanto, agora temos andado de bicicleta, eu vou correr, ela vai de bicicleta, 10 km, 15 km, não sei o quê. Mada, a Catarina vai ter ir raptar, querida, não há problema, calma. Espera que eu vou já. Ele leva um saco de gomas. Não, nós lá, olha, para perceber, eu por acaso durante a quarentena fiquei, eu estava-te a contar que a quarentena fez com que a minha germofobia desaparecesse em grande parte. Eu penso que toda a gente anda com álcool. Sim. Eu pensei, ok, também não, é que há muitos germes para além do Covid na minha vida, e estes mataram quase todos, portanto, só que tornei-me nos primeiros tempos, não sei se foi de coisas que estive a ler, fiquei absolutamente focada na vitamina D. E então obrigava o Afonso a estar tipo 10 minutos ao sol, e pobre miúdo. De facto, ali ao fim dos tempos estava para além. O Afonso fez o contrário e emagreceu durante a quarentena, porque a relação dele com a comida é parecida com a minha, e como acho que a pressão toda aliviou, a fome acalmou muito. E então era bronzeadíssimo, coitado da vitamina D. Mas eu entendo, eu acho que é diferente educar uma menina do que educar um menino. Ainda é diferente na questão do corpo. Sim. Ainda é diferente, ainda é um desafio. Se bem que eu também com os outros, repara, Manel veio de Nova Iorque, eu olhei para ele, a primeira coisa que disse foi: vamos ter que trabalhar isso, estás aí com uma barriga que não é própria para a tua idade, tens 18 anos, não começas a descuidar do teu corpo, por favor. E pronto, e já está a correr e já está... Mas o exercício físico sempre existiu na tua vida, ou foi algo ali dos últimos anos que eu acompanhei? Começámos a correr, sei lá, há uns 6 anos? Sim, talvez, ou mais... Sim, 6 anos. 6, 7 anos. Sim. E tu conseguiste depois que eles... Ou seja, que depois devagarinho eles fossem foi um bocadinho mais, foi mais do que... Sim, foi 7 anos. 7 anos. Que eles incorporassem isso na vida deles, ou seja, tu consegues
está bem, é uma questão de corpo, mas também é um bocadinho uma questão de saúde, de exercício físico. Achas que Sim. vais passando a mensagem mais Vou nesse? passando. Olha, sabes uma coisa, é tão engraçado. Quando eu e o Ricardo estávamos a treinar os dois para a maratona Uhum. e fazíamos trails e fazíamos prova, não sei o quê, eu tinha desse tempo uma memória de que nós éramos mais felizes os dois como casal. Por- Porque eram momentos tão giros E e intensos? intensos e giros e a explosão das endorfinas no fim que faz com que a gente se abraça, a chorar, tipo, conseguimos isto foi espetacular e eu tinha uma ótima memória disso, mas depois pronto, houve aquele estagnar e, não Claro. é? E agora voltámos ambos e estamos outra vez com aquela felicidade que eu acho que tem mesmo que ver com as endorfinas. Nós vamos correr os dois e é tão bom e eu acho que estamos mais ligados ainda agora por causa do exercício, por causa de estarmos a trabalhar os dois numa alimentação saudável e com cuidado e olharmos um para o outro e dizer, pô, tu estás tão mais estreitinho, estás mais novo, estás com ar saudável e isso é E giro. assim conseguem, e vão conseguindo impactar os outros 4, umas vezes mais, outras vezes menos. Sim, eles vêem-nos a correr e depois às vezes o Manel diz, vou ver ainda este passo e eu, deves. E há assim aqui uma picardia engraçada, familiar. E voltando para fechar com o que começámos, mas e como é que os miúdos reagiram à questão por exemplo, de tu teres feito uma operação relacionada com a parte estética? Eu tive uma conversa com todos eles, menos com o pequenino, não valia muito a pena estar Deste-lhe gomas. Não, mas eu tive uma conversa com cada um deles isoladamente, em dias diferentes, mas fui falando com cada um deles, com o vocabulário próprio para a idade, em que eu queria lhes explicar que se alguma coisa corresse mal, porque esse era um dos meus grandes medos, era imagina que eu morro na É cirurgia. preciso explicar que és hipocondríaca. Mas pronto, mas eu tinha medo, imagina. Tu estavas mesmo cheia de medo. Estava cheia de medo, Ah, cheia de medo. Eu pronto. imaginava as pessoas no velório dizerem, pois, ela queria ficar mais bonita e quinou. Oh, meu Deus, E os meus Sónia. filhos a terem que levar com aquilo. E então, o que é que eu fiz? Conversei com todos eles e expliquei-lhes isto. Vai correr tudo bem. Isto é uma coisa trivial, é raríssimo o caso que corre mal. Mas se correr mal, eu quero que vocês saibam que isto não foi uma coisa fútil. Isto para mim era uma coisa essencial e muito importante. E portanto, se correr mal, pronto, foi um risco que eu corri, mas não foi uma coisa tola ou fútil. Claro. E o Manel disse-me uma coisa que me marcou, que foi, mãe, eu vejo o que é que tu te esforças e vejo que não está a resultar. Eu vejo que isso não desaparece. E vejo que tu desanimas e voltas a estragar tudo porque isso não sai daí. E portanto eu acho que fazes muitíssimo bem. Acho que fazes muitíssimo bem em tratar de ti. Os filhos mais velhos são do caraças. É do caraças. E foi importante. Foi importante sentir que eles percebiam o que é que estava em causa. E também foi importante a seguir ter-me posto a fazer exercício e a comer bem, porque eu não queria que passasse a ideia do facilitismo, ou seja, esta foi-se fazer uma cirurgia porque foi fácil e agora come, quer dizer, e agora está-se nas tintas. Sim, sim, sim. Percebes? Eu queria que percebessem que eu sempre me esforcei e vou continuar a esforçar, porque eu preciso, o meu corpo não é fácil. É algo que tu queres muito e com o qual te sentes. Se eu me estrago um bocadinho, isto começa logo a estragar-se. Eu queria que percebessem que aquilo era mesmo uma coisa que só ia lá assim. O resto depende de mim e cá estarei para enfrentar. E antes de dizer, porque tenho aqui, e porque já tinha dito quando começámos a conversar que eu gostava de ir por um lado ou por outro, fomos por este lado porque é importante esta questão do amor próprio, do cuidado do corpo. Mas tu, para além de teres um casamento que eu admiro muito, tens 4 filhos, só tens uma menina e 3 rapazes, e foi contigo que eu comecei a ler muitas coisas sobre a questão do tratar cada filho como um filho único, e algumas coisas que eu achei na altura que li e depois percebi que as ia usar e tenho usado até a questão do dia do filho único, que depois se tornou assim, mas eu lembro que foste a primeira pessoa que escrevia muito sobre isso. Cada um tem mesmo que ser tratado como uma entidade isolada, apesar de existirmos todos juntos na mesma casa. Claro, porque não são um rebanho, são todos tão diferentes. Eu fico mesmo espantada como é que é possível serem tão diferentes, às vezes diametralmente opostos.
E, portanto, aquilo que nós temos que falar com um e lidar com um é totalmente diferente da forma como lidamos com o outro, e é por isso que a Madalena está num ensino artístico, e o Martim jamais poderia estar no ensino artístico, ou mesmo o Manel, tal, com guitarra, mas não no ensino artístico com essa exigência. Ela aguenta essa exigência, outros não aguentam, outros precisam de outras coisas. E é preciso conhecê-los bem e tratá-los de forma adequada para que não sintam todas as exigências de uma maneira igual. Exatamente. Tens uns mais parecidos contigo, outros mais diferentes de ti. É mais fácil lidar com os que são mais parecidos connosco ou com os que são mais opostos? Eu acho que é mais fácil lidar com os que são mais parecidos, porque eu os entendo melhor. Os outros que estão mais lá a chegar. Os que são muito diferentes fazem uma explosão na cabeça, às vezes não consigo entender o que é aquilo. E tu e o Ricardo partilham os mais parecidos ou conseguem tê-los mais dispersos pela... Acho que temos os mesmos problemas a lidar com cada um. Com cada um, sim. O Ricardo tem alguns problemas com o Manel, por exemplo, que eu não tenho, porque eu acho que sou parecida com o Manel, até temos o mesmo signo, para quem acredita nisso. O Ricardo passa-se com muitas coisas do Manel. Eu não, acho que ele é espetacular. Acho que é espetacular. Atenção, eu sou uma mãe que vê defeitos, eu acho que até vejo muito mais defeitos do que de qualidades nos meus filhos, o que é raro. Normalmente as mães têm a tendência Tens um sentido crítico têm muito um sentido forte. crítico um bocado violento até. Eu às vezes só vejo defeitos. Eu acho que ele é espetacular porque ele é um adolescente e não me dá chatices praticamente nenhumas. E o Ricardo emberra com coisas que eu acho que são minudências. O Martim para mim e para o Ricardo é o que sempre foi. Se não fosse o Martim, não havia cocó. Exato, é verdade, não é? É verdade. Mas ele é desafiante e tem muita graça. Tem muita graça, apesar de nos dar água para a barba, tem graça. Continua a ser o vosso Martim. Continua. Eu tenho muita curiosidade em saber o que é que vai ser a vida dele. Tenho sobretudo curiosidade e acho que seria de uma ironia do caraças se ele fosse um vencedor, porque ele é tão pouco ligado e parece a gente olha para ele e pensa, meu Deus, será que vai ser um loser? Porque ele está na dele, está-se nas tintas, não há escola, não há nada com ele, não, tu pegas uma coisa, queres fazer isto, não quer fazer nada. Eu coleciono filhos muito mais nisso e aprendi a... não há problema nenhum. E eu às vezes achava graça que de repente ele fosse o gajo que chegasse lá onde o sucesso seja isso o que for, mas que fosse mesmo feliz e bem sucedido à sua maneira. Isso tinha imensa graça e eu gostava que acontecesse. É engraçado. Pronto, depois a Madalena, a tia, vai lá levar o Gomas não vai. O Gomas não vai, mas vai lá salvar se ele não quiser andar. E depois tens um bebê e agora acabaram-se os bebés. Essa parte foi dura, hein? Eu sei. Foi dura. Quando é que assumiste? Achas que foi mesmo com a própria operação que isso ficou fechado? Foi sendo trabalhada em terapia também. Foi. Tu percebeste que isso era uma coisa que envolvia outras? Era uma coisa muito intensa, sim. Sim, eu queria continuar nisto, mas foi difícil a decisão de agora esta porta fechou-se. Agora eu não vou ser mais mãe de ninguém. Não vai haver mais bebés cá em casa, porque os bebés foram pontuando a nossa vida e cada vez que vem um bebé é como baralhar e voltar a dar. A casa enche-se de alegria, também de outras preocupações, problemas, reajustes, é um puzzle que se desfez. Um recomeço, é um momento zero. E eu gosto de recomeços, eu gosto de coisas. Aquele teu turbilhão que falavas no início, não é? Os bebés acabavam por te dar isso. E sabes que quando eles têm sido entre 3, 4 anos e quando o Mateus tinha 4 anos eu senti faltava-me qualquer coisa, eu andava ali num desespero, tipo, vamos mudar de casa, vamos, não sei o quê, qualquer coisa. São os teus ciclos de mudança. E pronto, eu percebi que não podia continuar a procriar até ao infinito, até porque já não, a gente ainda tentou, mas não veio. E então, depois de trabalhar isso também em terapia e de fechar essa porta na minha cabeça,
fez-se a cirurgia para definitivamente fechar a porta à chave e deitar a chave fora. Não fechaste tudo. E estou tranquila com a decisão. Já consigo dizer isto sem sequer me tremer a voz, o que é bem revelador. Eu acho que vais ter aí outros recomeços, outras formas. Vou ser avó? Não tarde? Não digas isso, não faz nada. Credo! Manel, que horror. Não, Manel, não. Mais um bocadinho. Eu não posso dizer que o meu filho mais velho, o pai dele tinha 19 anos quando foi pai. Ai, caraças. Eu fiz essa maldade a um menino de 19 anos, eu tinha 24. E acho que é cedo. É um bocado cedo. E portanto não vamos. Não. E acho que não há voz, tens aí outros recomeços muito fortes para fazer. Sim. Queremos mais livros. Sim. E que agora te mostres ao mundo. Quer dizer, eu adoro ver o look biquíni, porque é muito engraçado, porque sabes que eu fiz vários processos e tive um momento em que me sentia sempre capaz de andar de biquíni ao mundo, e depois o sentir vergonha, e depois eu perceber, não, isto tem que haver um lugar de paz. Esse tratamento que tu falavas, eu acho que antes de qualquer processo de mudança é preciso um lugar de paz interior. E só depois é que a mudança vem de uma forma muito boa. Mas quando te vejo, como conheço, não é? Conheço no sentido de espectadora esse processo, vejo com um sorriso, sabes? Não é aquela coisa do estás a estimular a que as pessoas achem que... Não, porque é um processo, não estamos a falar de uma miúda, não é? Sim. É uma mulher com 4 filhos, com uma vida que agora, este foi o teu pintar por fora uma casa que tu já tinhas remodelado toda por dentro. Sim, agora é preciso ter cuidado para não me tornar louca, não é? Tipo, de crop top ou coisa assim. Porque não? Eu acho que estás numa otimidade para dar assim uma crise da meia-idade sempre em nu. Não, acho que não vai suceder. Acho que não corremos esse risco. Espero. Para acabar, mudança de casa, sim ou não? Olha, eu voltei a apaixonar-me pela minha casa porque tenho um terraço a que dei muito valor. Tínhamos pensado em mudar para uma casa muito maior, que não tinha espaço exterior nenhum, mas era muito, muito maior. Tivemos mesmo quase a vender a casa. Depois apareceu a pandemia e acabámos por anular esse processo. Eu adoro mudar de casa. Já não mudo de casa há muitos anos e gostava mesmo. Mas eu agora, depois da pandemia, acho que preciso mesmo de espaço cá fora. E portanto, pronto, como não tenho a verba para isso, deixa ver. Vamos ficando por ali e depois logo se vê. Sónia, obrigada. Ficava aqui mais tempo, mas depois eles não me deixam. Dizem que isto a partir ali de um certo tempo as pessoas não vão. Adormecem e vão-se embora. Não vão. E ansiosa, quando é que saem as próximas histórias no Minuto? Olha, não sei, tenho a minha editora a pressionar-me muito para mandar as histórias. Tu que ainda não mandaste. Sou eu, tenho que mandar. Elas estão escritas, é só enviar. Mas eu sou essa pessoa que no meio das coisas todas não envia um e-mail. Vou fazer isso. Queremos esse livro. Vou fazer. Obrigada, Sónia. Obrigada, Catarina. Obrigada. Conhecer A Vida Resolve Sozinha no Patreon é uma forma de apoiar este podcast e de fazer com que ele possa continuar durante muito tempo. Pesquisem A Vida Resolve Sozinha em Patreon, vou deixar o link, e apoiem este projeto.